Lucas capítulo 1, verso 35. Diz o texto: então Maria disse... 35. Tá, vamos ler o 34. Então Maria disse ao anjo: como será isto, se eu nunca tive relações com homem algum? E o anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Amém? Então vamos orar mais uma vez. Pai, obrigado pela tua palavra, Senhor. Fale conosco através dela. Fale, ó Deus, usa-me conforme o teu querer, segundo o teu Espírito. Eu te peço, eu te agradeço e oro em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Então essa passagem é uma passagem que se encontra no Evangelho de Lucas, onde descreve ali a conversa que Maria tem com o anjo que vai anunciar que ela fora, então, escolhida por Deus para ser a mãe do Filho de Deus, a mãe de Jesus, né, que veio então a nascer para vir a este mundo. E é justamente o tema que eu quero pregar nesta noite, a mensagem é sobre... eu vou colocar aqui, né, na tela, sobre a presença materna de Deus. Amém? O que é isso, pastor? A presença materna de Deus. Será possível? Né? Tem uma música do Pepeu Gomes, né, da Baby Consuelo, que ele diz que se Deus é menina e menino, eu sou masculino e feminino. Será que é possível? Será que Deus... né? O que acontece é que, e eu quero que vocês prestem muita atenção, quando eu digo a presença materna de Deus, e a gente vai, o que eu quero dizer para vocês é que justamente na palavra de Deus, então, apesar de Deus ele se apresentar ou ser apresentado como Deus masculino, há então uma figura aqui, ou na verdade, teologicamente falando, uma personalidade que é Deus, ou faz parte então do Deus, como diz Santo Agostinho, né, do Deus Trino, né, da Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, no qual ele traz então esta capacidade de expressar esta doçura do que vem a ser, então, a maternidade. E aí, esta pessoa, quem é, senão o Espírito Santo de Deus, no qual, biblicamente relatando, não há aí um gênero para o Espírito Santo, né? Então, o Espírito Santo não é masculino, não é feminino, ele é um ser, é o Espírito Santo, é o Espírito de Deus, ele é um Espírito, amém? Que atua. E aqui nós vemos, justamente neste texto, em que o anjo responde a Maria, que vai dizer para ele: olha, como pode ser isso se eu não tenho... então, relação com homem algum, ainda não casei e não tive relação com um homem. E aí o anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo que está no Espírito Santo, nessa ação do Espírito Santo, a envolverá com a sua sombra. E aí, por isso, também o ente santo que há de nascer, que é Jesus, será chamado o Filho de Deus. Então,
Por que que eu falo que a presença materna de Deus? Quando Deus criou o homem, lá em Gênesis, cria o homem primeiramente, e depois ele vai criar a mulher. Né? Deus, ele não cria... Deixa eu só colocar aqui para não apagar. Deus, ele não cria a mãe. Percebam? Ele cria a mulher. Assim como Deus cria os outros animais, macho e fêmea os criou, ele os cria com uma capacidade, então, de procriação. Cada animal procriando, macho e fêmea, com uma procriação. O homem e a mulher também não são diferentes. Homem e mulher foram criados, e não a mãe. Então, esta figura da mãe, ela vem a ser algo que não é inato da mulher. O que é isso, pastor? Ou seja, não nasce com ela. A mãe, né, e as mamães que estão assistindo, e hoje é o Dia das Mães, a mãe, então, não é um instinto. Não há um instinto materno. Os animais sim possuem instinto, mas a mãe, para ser mãe, ela precisa desejar ser. A mãe é um desejo de ser mãe. Na concepção que, então, entendemos por mãe, que vai corresponder às características que o Espírito Santo traz. Por isso que eu trago a mensagem que a presença materna de Deus, o Espírito Santo de Deus, ele traz todas as características que esta figura, então, de mãe, e aí abraçada normalmente pela mulher, ela vai trazer para a sociedade, para o ser humano. Por que eu estou dizendo isso? Porque, irmãos, como pode ser, então, que uma mãe deixa o seu filho na lata de lixo, deixa o seu filho à margem de uma represa, né? Deixa o seu filho ao léu? Como pode acontecer de uma mãe matar os seus filhos? Então, a mãe, ela precisa desejar ser mãe. Não há um instinto natural. Deus cria homem e mulher, primeiramente. A mãe, né, a mulher ela vai procriar, mas não necessariamente ela pode ser mãe. Há mães que não desejaram ser mães e tiveram filhos. Há mães que não tiveram filhos e que desejaram ser mães e, às vezes, são mães por adoção ou são mães porque... justamente pelo desenvolvimento dessas características na sua vida, ao acolher parentes, ao acolher pessoas. Amém? Então, Deus capacita não somente a mulher, mas homens também. Vou ver o apóstolo Paulo, ele vai dizer que na sua então caminhada cristã, ele no Espírito Santo, ele gerava no seu próprio ventre, ou seja, ele tinha um desejo de gerar filhos. Olha só. Então, o apóstolo Paulo, como ele tem a figura materna, como aquela que gera filhos, que ele queria gerar filhos para Deus. Então, no Espírito Santo, ele fazia de tudo para que, no Espírito, ele alcançasse filhos e filhas para Deus. Amém? Então, daí nós podemos perceber que justamente a presença materna de Deus está no Espírito Santo.
Eu dei alguns exemplos, né, de mães que jogaram os seus filhos no lixo, e continua acontecendo isso, né, infelizmente. Né, mães que colocaram seus filhos à porta de outras casas, abandonaram seus filhos. Isso acontece ainda hoje, infelizmente. Mas, biblicamente, nós vamos ver casos e casos de mães aqui também, como, por exemplo, aquele grande dilema que é trazido para Salomão, daquelas duas mães que estão brigando por uma mesma criança, e uma delas vai dizer assim, olha, não, o Salomão vai dizer, olha, eu vou cortar então no meio essa criança e dar um pedaço para uma e outro pedaço para outra, aí vamos dividir, está tudo certo. Aquela que Salomão descobre quem era a verdadeira mãe, né? Quando uma delas que vai dizer, olha, pode cortar. E a outra, que era então a mãe, mas mãe que desejava ser mãe de fato, né? Ela diz, não, fique com ela. Pode ficar com ela. Não tem problema. Porque a mãe, ela deseja vida para o seu filho. A mãe que tem justamente esta capacitação vinda do próprio Deus, que acolhe este dom de Deus, se a gente pode assim dizer. Eu digo dom de Deus porque quando Deus cria o homem, cria a mulher, Ele sopra em suas narinas o sopro do espírito de vida, não é do seu espírito em si, mas quando há o sopro de Deus para a criação do homem e da mulher, então há uma capacitação para o acolhimento deste dom. Mas você acolhe o dom de Deus se você quiser. A mãe ou o pai, mesmo não crendo em Deus, mas desenvolvendo este amor para com os seus filhos, acolhe em sua natureza, criada por Deus, acolhe este dom de Deus, essa capacitação de Deus. Amém? E quanto mais ainda se tiver, de fato, o dom do Espírito Santo sobre a sua vida, que é o que acontece com Maria. Aqui. Podia ser outra mulher. Podia ter sido Marta, podia ter sido Ana, podia ter sido outras, etc, etc. Podia ser outra mulher. Mas Maria, ela acolhe ali as palavras do anjo, e ela se abre para Deus e acolhe então a presença materna de Deus na sua vida, gerando nela o desejo desse filho que viria pelo Espírito Santo. Amém? E por isso que ela é agraciada, sim, de fato. Mas vejam então que é esta presença materna de Deus, do Espírito Santo, sobre a vida de Maria, que vai atuar para que ela suporte toda essa carga, inclusive, de criar o seu filho, que teria um destino, que teve um destino tão trágico, né? tão difícil, mas que de forma alegre ressuscitou. Né? Mas imagine o sofrimento desta mãe. Mas a gente vai ver aqui que o Espírito Santo, então, essa presença materna de Deus, gerada pelo Espírito Santo, olha, o Espírito Santo, ele traz a presença materna. Amém? É isso que eu quero que vocês entendam. Amém? O Espírito Santo, ele traz para o ser humano, e principalmente para a mulher, esta que deseja, principalmente aquela que deseja a maternidade, ela traz essas características na sua vida, que eu vou elencar cada uma delas. Então, precisamos atentar para isso. A maternidade, o ser mãe, não é instintivo, não é instinto. Teve uma criança, então é mãe. É mãe porque a gente coloca dessa forma, porque gerou uma criança.
mas não necessariamente será mãe no sentido em que a gente costuma apontar como aquela que protege, aquela que cuida, aquela que dá o consolo, aquela que... várias características que eu vou trazer aqui. Então, o ser mãe é desejo. Por isso que mães biológicas podem não ser mães de desejo. Assim como aquelas que não geraram biologicamente podem, com o desejo de mãe, o selo, para quem quer que for. E a gente vai ver isso ao longo dessa trajetória que eu quero, então, que vocês sejam atentos a ela que eu trago nessa noite. Maria, ela é envolvida pela sombra do Espírito, é envolvida pelo Espírito e que a capacita. A presença materna de Deus, então, na vida de Maria, a faz consoladora, confortadora, animadora, porque isso é uma característica do Espírito Santo. Lá em João, no capítulo 14, verso 26, Jesus vai dizer: mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas. Então, duas características aqui, né? Mas eu quero destacar primeiro essa daqui: mas o Consolador, o Espírito Santo, então, ele é consolador, ou seja, é confortador, é animador. Então, quando pensamos em mãe, mãe é aquela que conforta. Amém? Mãe deveria ser aquela que anima, aquela que consola os seus filhos. Vimos o salmista aqui colocando que, olha, minha alma, eu falo para minha alma ficar tranquila, como aquela criança que acabou de se alimentar, está nos braços da mãe. Ali, alma, fica quietinha, você está com Deus. Olha só, até o salmista usando a figura aqui de Deus, e a figura da mãe, né? Como uma presença ali, no qual ele relaciona Deus com essa presença acalentadora da mãe. E aí nós vemos que Maria foi consolada no encontro dela com Isabel, a sua prima, que estava grávida de João, o Batista. Ali há uma manifestação do Espírito Santo, quando Maria se encontra com Isabel, e Isabel vai consolá-la, vai falar com ela: olha, salve a agraciada. É um cântico, ela canta um cântico. Você é bendita, porque você permitiu, você recebeu ao Senhor, se abriu para Deus, então você é agraciada, amém? E com o dom da maternidade, porque você, então, desejou este filho também, né? Assim como Isabel. Então nós vemos essa ação do Espírito Santo consolando Maria, né? Olha só, e que, de certa forma, Maria vai, na caminhada de Jesus, ser também consoladora, ser confortadora, ser animadora do seu filho. Mas porque ela estava capacitada pelo Espírito Santo, amém? Então, felizmente, há aqueles que deificam Maria, né? Colocam Maria numa posição de divindade, mas não, Maria não é divina, Maria não é deusa. Maria teve Jesus, sim, o Filho de Deus, mas Maria não é deusa, ela foi agraciada, assim como você, mãe, pode ser agraciada por Deus, pelo seu Espírito, amém?
com a presença materna de Deus, que é do Espírito Santo. A presença materna de Deus, ela é esclarecedora, é ensinadora. E aí nós vimos aqui neste mesmo texto de João, né, que Jesus dizendo, e esse ensinará a vocês todas as coisas, falando do Espírito Santo. O verso 16, né, do capítulo 14 de João, é o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vocês o conhecem porque ele habita com vocês e estará com vocês. Então, a presença materna de Deus é esclarecedora, é ensinadora. Assim deveriam ser as mães, ou na verdade a mãe que é e deseja ser mãe, ela é para o seu filho sim, ensinadora, ela é esclarecedora, amém? Ela vai com carinho estar ensinando, e não dizendo para ele, não, cala a boca moleque, você é burro, etc, etc. Mas com amor ela ensina. O Espírito da verdade, o Espírito de Deus, é o Espírito da verdade porque é o Espírito que esclarece a verdade. E aí, aqui, o Espírito Santo é quem esclarece as coisas. Quando ele fala com Maria, que Maria ficaria grávida do Espírito Santo, ela esclarece as coisas para com José, o seu futuro marido. Nós vamos ler lá em Mateus que José tem um sonho, e há também um encontro divino com José, no qual vai dizer, olha José, receba Maria, porque o que foi gerado nela é do Espírito Santo, amém? O Espírito Santo é esclarecedor. Então a presença materna de Deus é esclarecedora. Amém? Aqueles que estão imbuídos da presença materna de Deus na sua vida, as mães que têm este dom e buscam em Deus o dom, este dom e o dom do Espírito Santo como presença materna de Deus, ela é esclarecedora, ela é ensinadora, ela busca a verdade, trazer a verdade. Amém? Esclarecer as coisas. Então nós vemos também na vida de Maria, aqui as coisas sendo esclarecidas. Amém? Para com José. Olha só. Né? A presença materna de Deus, pelo Espírito Santo, ela é ajudadora, auxiliadora. Nós lemos lá em Romanos capítulo 8, 26, o apóstolo Paulo dizendo, da mesma maneira também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito Santo intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Então, o Espírito ajuda em nossas fraquezas. Nós vemos aqui a própria Maria ajudando a Jesus. Mas como é que é isso? Lembram lá, quando em João vai dizer que o primeiro milagre de Jesus foi numa festa de casamento, nas bodas em Caná da Galileia. E aí está acontecendo a festa lá, Jesus está com os discípulos, está lá bebendo o seu vinho, comendo lá a sua kafta, né? O kebab, que mais? Enfim, está comendo lá o falafel, ou falafel, enfim, está lá comendo e bebendo, e aí acaba o vinho, e a Maria vai falar com ele, olha filho, acabou o vinho. Jesus já chega para lá, o que tem contigo mulher? Né? Só que Maria, ela e lá, faça tudo o que ele mandar. Faça tudo o que ele mandar, o que Maria vai dizer em auxílio de Jesus. Ela dá um pontapézinho ali. Jesus, está na hora de começar, meu filho. Vai que é tua. Mas, olha só, ela auxilia e ela respeita Jesus, porque ele vai dizer, olha, faça tudo o que ele mandar. Olha só, né?
o que Ele mandar. A presença, então, auxiliadora, né? A presença materna de Deus no Espírito Santo, ela é auxiliadora. Essa é uma característica de uma mãe, né, que deveria ser auxiliadora. Essa é uma característica, não é verdade? Que a gente projeta nesta palavra, né, mãe, nesta figura de mãe, que muitas vezes na realidade não é assim, mas o Espírito traz essa característica, e que pode sim ser alcançada por aquelas que desejam e desejaram e continuam ainda desejando ser boas mães. Amém? Boas mães para com seus filhos, mesmo eles sendo já grandes e adultos. E está aqui Maria, então, auxiliando. O Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. A presença materna de Deus, nós vemos aqui pelo Espírito Santo, através do amor. Do amor. Ela é amorosa. A presença materna do Espírito Santo é amorosa. E aí, então, em Maria nós vemos muito isso. O apóstolo Paulo vai dizer lá em Romanos capítulo 5, verso 5, que ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que derrama o amor de Deus no coração das pessoas. Então, ao ser coberta pela sombra do Espírito Santo, Maria, ela foi coberta pelo amor de Deus na sua vida. Então o amor de Deus a capacitou. O Espírito a capacitou e a capacitou com o amor de Deus para suportar. Inclusive, como o apóstolo Paulo diz lá em Coríntios, que o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor não falha. E Maria se manteve firme justamente no amor de Deus, vendo tudo o que acontecera com seu filho. A Maria suportou na esperança e no amor. Mas ela suportou o quê? Suportou a própria escolha do filho. As escolhas do filho. Vocês pensam que a gente não está num relato bíblico, mas quando lemos o relato bíblico, Maria acompanhava o próprio Jesus. E quando então o ameaçavam de morte, ou ela sabia então que havia ameaças de morte para com Jesus, como ficava o coração dela? Mas em nenhum momento ela ali se intrometeu, pelo contrário, não vemos uma intromissão dela ali. Vemos Pedro dizendo, não, Senhor, o Senhor não vai. Mas Maria não. Lá nas bodas de Caná, ela dá um empurrãozinho para ele. Mas agora, neste momento, ela vai segurando firme lá, no amor de Deus, vendo a ação de Deus através do seu Filho, a ação do Espírito Santo, a ação do próprio Deus em Jesus, mas suportando, e ela suporta, na esperança e no amor, as escolhas de Jesus até a sua morte. Ela estava na crucificação. Quando Jesus então diz ali para o apóstolo João, eis aí tua mãe. Jesus faz uma referência que ele já tinha feito anteriormente, quando então ele estava pregando em um local, numa casa, e disseram para ele, Jesus, tua mãe e teus irmãos estão lá fora, estão te chamando. Aí Jesus vai dizer o seguinte, olha, quem são minha mãe, meus irmãos, senão todos aqueles que fazem a vontade
do meu Pai que está nos céus. Então Jesus coloca que aqueles que estão envolvidos no seu reino, que creem nele, se envolvidos com Deus, ele traz no âmbito familiar, em que os irmãos são irmãos, né? As mães, elas podem estar numa figura de mãe para com esses mais novos. Então Jesus transforma na relação cristã em uma relação familiar entre irmãos, irmãs, pais, mães, filhos. Uma relação fraterna. Essa é a relação cristã. O desejo de Deus, o desejo de Jesus. Então a presença materna de Deus é de amor. Amém? Por isso Maria suporta em amor. Ali. Vai amar até o fim. Ela estava na crucificação e depois no sepulcro. Vai lá Maria Madalena, mas Maria, que era mãe de Jesus, também vai lá para ungir o corpo do seu filho, né, porque não pôde ungí-lo para fazer o enterro. Então ela vai lá depois. Só que, para surpresa e para grata surpresa, Jesus não estava lá no sepulcro. Ele havia ressuscitado. Amém? A presença materna de Deus pelo Espírito Santo, ela demonstra, ela é libertadora. Ela é libertadora. 2 Coríntios capítulo 3, 17, o apóstolo Paulo diz: ora, este Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Amém? Onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Então, nós falamos do amor. E como Maria então suportou em amor, mas não somente isso, mas ela deu liberdade para o seu filho, não o cerceou inclusive nas suas escolhas, né? E Jesus tomou o seu caminho. É fato que Maria, ensinada pelo Espírito Santo, ao ver todo o testemunho que foram sendo dados pelo próprio Espírito sobre Jesus, ensinou a ele, certamente, tudo o que acontecera, tudo o que foi falado. Né? Quando ela visitou Isabel, quando ela esteve, então, por exemplo, né, um outro exemplo, quando ela esteve, então, apresentando Jesus no templo, onde havia a profetisa Ana, e havia um homem também sábio ali, Simeão, que vai tomar Jesus nos braços, vai fazer uma profecia do Senhor Jesus. Então ela diz o texto lá que ela guardava tudo no seu coração. Amém? Guardava todas essas palavras. E o Espírito Santo, então, a presença materna do Espírito, agindo sobre aquela que crê, agindo sobre aquela que deseja. A maternidade é libertadora e não opressora. Então a mãe, a mãe nesse sentido, por isso que mãe não pode ser um instinto, não há instinto. A gente vê tantas outras mães nos textos bíblicos que desejam tantas outras coisas para fazer a sua própria vontade, como por exemplo Herodias, que após a dança de Salomé, ali Salomé vai perguntar para ela: mãe, o que a senhora quer? Né? Na verdade, o Herodes diz para Salomé: o que você quer? O que você pedir, eu vou te dar. E ela vai lá e pede para a mãe: mãe, o que a gente pede? Pedir um conselho. E a mãe, Herodias, pede a cabeça de João Batista numa bandeja. E essa cabeça de João Batista numa bandeja ia ser apresentada a Salomé. Olha só, que presente que essa mãe está dando para a filha. Há mães e mães.
Como, por exemplo, em outra situação, que eu já preguei nesse texto, lá em 2 Reis, capítulo 6, onde o povo estava cercado pelos sírios, num acampamento, onde ninguém podia, o povo de Samaria, da cidade de Samaria, estava cercado e eles não podiam sair, deixar a cidade, nem entrar. Então eles começaram a passar fome. E chega um momento que a fome era tanta que uma mulher começa a reclamar com o rei no palácio. Ó, rei, ouve ouve o meu clamor. E aí o rei fala, mas o que aconteceu? Né? Olha, rei, eu estou aqui para reclamar que a outra mulher, ela não quer entregar o seu filho para a gente almoçar ele, se alimentar do seu filho, que a gente combinou, nós vamos nos alimentar dos nossos filhos. E aí eu entreguei o meu, e a gente comeu o meu filho, e agora é a vez dela, só que ela não está entregando, e o rei fica passado com isso. Ele vai entender que a coisa está crítica mesmo. Então, a mãe chega ao ponto de se alimentar do próprio filho, da própria criança. Então, devemos entender esta situação, essa posição do ser mãe. Claro que as mães não são perfeitas, são mulheres em primeiro lugar. Amém? Depois se tornam mães. E continuam sendo mulheres. Amém? Então, ser mãe, ele pode ser alcançado como um dom, mesmo daquela que não gerou, como por exemplo, a filha do faraó, que adota Moisés, não é? E vai criá-lo. Moisés vai ser criado no palácio, inclusive ela vai desobedecer às ordens do rei, que era para matar todas as crianças, e ela acolhe e adota Moisés, não é verdade? E o texto não diz se ela tinha outros filhos, e nem se ela era casada, mas ela adota, tem o poder, e vai porque havia um desejo nela de ser mãe. A filha do faraó, que cuida de Moisés, dando então liberdade, olha só, libertação, para aquela criança, Moisés, e depois, através de Moisés, a libertação para todo o povo. Como entendemos, então, os desígnios de Deus, a presença, então, a presença materna de Deus, ela se manifesta, amém? A presença materna de Deus se manifesta através destas ações que são próximas ou são aí comparadas ao próprio Espírito de Deus, a manifestação do Espírito de Deus, de libertação. Maria, aqui voltando, ela respeitou as escolhas de Jesus, deu liberdade ao seu filho, amém? Mesmo talvez não concordando, porque ele corria risco, corria perigo de ser morto, e o foi. A presença materna de Deus também é empoderadora, amém? Ela dá empoderamento, né? Hoje essa palavra é muito usada pelas mulheres, né? De empoderamento. Então saibam, mulheres, que vocês, mulheres e mães, para vocês serem empoderadas de fato, né? Como mulheres, como mães, vocês precisam da ação do Espírito Santo nas suas vidas, abrir-se para o Espírito Santo. É isso que acontece com Maria, quando ela diz para o anjo, eis a tua serva, então faça de mim conforme as tuas palavras. E ela naquele momento, ela aceita as palavras do anjo, aceita a palavra de Deus sobre a sua vida, e aí ela vai ser então empoderada, amém?
Diz Atos capítulo 1, verso 8, Jesus dizendo para os discípulos: mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em Judéia, em Samaria e os confins da terra. Vocês receberão poder, poder de testemunhar de mim. Vocês vão ser empoderados pelo Espírito Santo. Mas sabem que o poder é do Espírito Santo, mas eles vão empoderar vocês. Amém? Para vocês serem minhas testemunhas. Maria foi testemunha de Deus para a comunidade cristã, para o próprio Jesus, desde quando criancinha. Não há relatos de Jesus, biblicamente falando, né? Há alguns textos que não foram colocados no cânon, mas os textos trazidos para o cânon bíblico, né, os relatos da infância de Jesus são muito, muito pequenos, muito poucos. Um dos relatos é aquele em que Jesus, então, após ter ido com os pais à festa em Jerusalém, ele fica no templo. Todo mundo vai embora, a caravana vai embora, ele fica no templo lá, conversando com os escribas, né? Os sábios, e fica debatendo sobre as coisas de Deus, como é comum dos judeus fazerem. E aí a mãe, olha só, a mãe de Jesus, a Maria, se dá conta, mas cadê Jesus? E ela volta lá com José para o templo. Naquela época, Jesus tinha que estar aqui. Filho, você ainda é criancinha, né? Você é um menino, já está com mais de 12, aí já está com 12, mas, né? E era depois do bar mitzvah, né? Com aos 12 anos, já se tornava um homem. Jesus já achou que ele estava com a bola toda, mas a mãe falou: não, meu filho, ainda não. Ainda não é chegada a tua hora, mas vai chegar. Ela estava empoderada, amém? Mas com amor, dando liberdade, conduzindo pela ação do Espírito Santo sobre a sua vida. O exemplo de empoderamento, né, também outro, da própria mãe de Jesus, de Maria, é na festa de Caná da Galileia, em que ela chega para ele e fala, dá uma letra em Jesus. Olha, e ela empodera Jesus. Amém? Ela vai dizer: ouçam o que ele vai dizer, ouçam a ele. Amém? Então, Maria o tempo todo está falando: ouçam a Jesus. Então, cuidado com esse negócio de divinizar Maria. Cuidado com esse negócio. Cuidado. Maria sempre apontou, a ele, é a Jesus que devemos ouvir. O Espírito de Deus, que estava sobre Jesus, estava sobre Maria, ele empodera aqueles que creem em Deus, aqueles que creem em Jesus, assim como Maria foi sim empoderada. Para o quê? Para que você também empodere. Amém? Empodere nas coisas de Deus. A presença materna de Deus, ela é sensível. E aí vem essa questão da doçura, né, do Espírito Santo como sensível. A mãe é sensível, né? A figura da mãe, e eu não estou dizendo mãe aqui, a mãe que desejou ser mãe, mãe que deseja ser mãe. Não, lembre-se que eu não estou falando instintivamente, não há mãe instintivamente. Os animais procriam. E cada espécie tem a sua forma de lidar com os suas crias, seus filhotes. Mas o ser humano é o único com essa capacidade materna, se o desejar. E esta capacidade materna aí traz
a característica do Espírito Santo, que é a maternidade de Deus. Olha só. A presença materna de Deus. Então o Espírito Santo na vida do crente é presença materna. Amém? Que é sensível. Diz o apóstolo Paulo lá em Efésios 4:30, e não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Não entristeçam o Espírito Santo. Ele é sensível, ele pode se entristecer. Com os filhos, com as filhas, olha só. Maria sofreu a morte do filho. Ela foi visitá-lo ao túmulo. Ela sofreu. Então, a sensibilidade aqui. O exemplo desta sensibilidade e desejo bíblico de mãe é o exemplo de Ana, mãe de Samuel, que depois terá outros filhos depois de Samuel, mas ela desejava tanto ter um filho que em um determinado momento em que eles vão ao templo lá em Siló se dedicar a Deus, ela ora ao Senhor, de forma que o sacerdote Eli vai pensar que ela está bêbada, porque ela orava intensamente, e já palavras não saíam da sua boca, mas apenas gemidos. E ela então vai aí receber esta graça de Deus, e na sua sensibilidade ela vai dedicar o seu filho Samuel para ser um sacerdote de Deus. A presença materna de Deus é sensível, amém? Por isso que eu digo presença materna, porque o Espírito Santo é sensível, como a mãe que realmente desejou os seus filhos, que é sensível, tem sensibilidade para com os seus filhos e filhas, que quer a vida deles. A presença materna, portanto, é geradora de valores espirituais. Quais são esses valores? A presença materna é geradora de valores espirituais. Quais são os valores que a presença materna gera na vida da mãe, na vida daquela que desejou, então, ser ou estar nessa posição de mãe? É o próprio fruto do Espírito Santo. Porque se o Espírito Santo é a presença materna sobre a vida daquele que desejou e deseja esse dom, daquela que desejou e desejou esse dom de mãe, não só aquela, mas aquele. Como eu disse anteriormente, o próprio apóstolo Paulo, ele se colocava dessa forma, sensível às coisas de Deus, com o desejo de gerar filhos para Deus, no sentido espiritual. E aí ele vai colocar lá em Gálatas, mas o fruto do Espírito é amor. São esses valores espirituais que são gerados então por aquela que se coloca na posição de mãe. Como desejo de mãe mesmo. Gera amor, gera alegria, gera paz, gera longanimidade, gera benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Amém? Maria certamente gerou em Jesus estes valores. Ela gerou em Jesus os valores do amor, da alegria. Jesus era alegre, ele ia para a festa, da paz. Jesus disse: deixo-vos a paz, não vou lá dou como o mundo a dá.
da longanimidade, Jesus tinha paciência, né, com os seus discípulos, benigno, ele desejava o bem dos seus discípulos, era bondoso, fazia o bem, fazia atos de bondade, era fiel a Deus, agia com fidelidade, com mansidão e com domínio próprio. Amém? A presença, por fim, a presença materna de Deus, pelo Espírito Santo, ela pode ser encontrada em quem abre o seu coração para Deus. Amém? Seja mulher, seja homem. Amém? Mas, falando de maternidade, mais ainda, aquelas que desejam. Né? Ela é encontrada em quem abre o seu coração para Deus, porque abriu o seu coração para o Senhor, assim como Maria o abriu para o Senhor. Paulo, lá na sua carta aos Romanos, capítulo 16, no verso 13, ele diz: saúdem Rufo, eleito no Senhor, e igualmente a mãe dele, que também tem sido mãe para mim. Olha só. Amém. Quem de nós aqui, você se lembra de algum momento na sua vida em que pessoas foram como mães para você? Serviram de mães para a tua vida? Paulo está colocando aqui, olha só, a mãe de Rufo. E aí eu dei uma pesquisada, quem era a mãe de Rufo? E lá em Marcos 15, capítulo 21, diz o seguinte: e obrigaram Simão Cirineu, que passava vindo do campo, pai de Alexandre e Rufo, a carregar a cruz de Jesus. A mãe de Rufo era a mulher de Simão Cirineu, aquele que carregou a cruz de Jesus. Sabe, quando você assiste os filmes, está passando Simão Cirineu lá, e aí os soldados romanos, vem cá, você aqui, Jesus não está suportando carregar a cruz, e pega Simão Cirineu para ajudá-lo, ajudar Jesus a carregar a cruz até o local da crucificação. Então a mulher do Simão Cirineu, que é a mãe de Rufo e de Alexandre, Paulo está dizendo aqui que ela faz parte então da comunidade ali cristã, na qual ele então fez parte. Nesse capítulo 16, o último capítulo de Romanos, ele fala de parentes dele, que foram do Senhor, que ajudam e cooperam com ele, foram do Senhor, inclusive antes dele, do apóstolo Paulo. Ele está falando de questões familiares, ali amigos, parentes, que contribuem no ministério em Cristo Jesus. Amém? O cristianismo, ele traz essa conotação de família. Mas hoje tem se perdido isso. Hoje tem se perdido isso. Por quê? Porque falta a presença materna de Deus. Falta o Espírito Santo agindo nos corações. Falta a abertura do Espírito Santo para agir nos corações. Paulo está dizendo aqui então que a mãe do Rufo, mulher do Cirineu, ela tem sido uma mãe para ele. Amém? Tem agido como mãe, assim como Jesus disse que quem é minha mãe, quem são os meus irmãos, são todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Amém? Então olha o acolhimento que esta mãe de Rufo dá a Paulo, um acolhimento de mãe, porque ela está ligada a Deus, está ligada ao Espírito Santo, está ligada à comunidade cristã, está ligada ao amor do Senhor. Amém? E o apóstolo Paulo então chega a dizer que ela é como uma mãe para ele. Uma mãe adotiva de um camarada adulto. Olha só, e pode acontecer isso? Sim. E essa justamente é a dinâmica da presença materna de Deus na comunidade cristã, na comunidade dos crentes.
Será que você tem aí buscado esta presença materna? Sentido essa presença materna? Busque, é possível, né? O salmista vai dizer: ainda que os meus pais, pai e mãe, me abandonem, o Senhor não me abandonará. O Senhor supre esta falta, mas porque justamente Ele traz então em Deus, isso o salmista, lá no Antigo Testamento, traz já a presença materna de Deus. Amém? Então Deus é apontado muitas vezes, sim, como uma figura masculina, né? De força e etc, etc, né? Componentes e características aí masculinas, mas a presença de Deus também é presença materna. E a presença materna de Deus é através do seu Espírito Santo, que acolhe, que consola, que esclarece, que ensina, que ajuda, que auxilia, que é de amor, que é libertador, que é empoderadora, que é sensível, que é gerador de valores espirituais e que pode ser encontrada em quem abre o seu coração para Deus. Então, abra o seu coração para Deus. Não somente você pode ser usado usada como presença materna de Deus. Amém? Trazendo essas características espirituais de amor concretas na vida daqueles que estão próximos a você, mas Deus também levanta pessoas para agirem assim como você, assim como Paulo aqui foi alcançado, né? Por mais lutas que ele teve, ele vai dizer: olha, a mãe de Rufo é também como uma mãe para mim, aquela mulher do Cirineu. Amém? Deus é um Deus de maravilhas. Deus é um Deus que contempla aí aquelas que têm esse desejo no seu coração, esse desejo deste cuidado, né? E aquelas principalmente que têm esse desejo, não somente ser mães para os seus, amém? Porque isso não faz parte aqui do contexto bíblico, porque quando falamos de mães, no contexto bíblico, ele amplia para a família cristã, amém? Ele amplia para ser bênção para o mundo, para transmitir esse dom e esse amor para o mundo todo, amém? Feche seus olhos, quero orar com você. Abra o seu coração para Deus. Permita que a presença materna de Deus pelo Espírito Santo faça-se na sua vida. Senhor, meu Deus, meu Pai, te agradeço, ó Deus, por esta palavra, Senhor, pela revelação da tua palavra, que é tão confortador. O teu Espírito Santo, Senhor, ele é muito mais do que muitas vezes pensamos ou imaginamos, e o Senhor está presente, e vem com a tua presença, que é uma presença, Senhor, uma presença doce, que é uma presença materna, Pai, no sentido que colocamos, Senhor, na sociedade, como a presença de mãe, com todas essas características que trazem aquilo que desejamos de uma mãe. O teu Espírito Santo, ele é perfeito e ele cumpre, Senhor. Então que o Senhor toque nos corações de cada vida, que o Senhor toque no coração das mães, ó Deus, ó Senhor, daquelas que foram, Senhor, geradoras dos seus filhos, ó Pai, e aquelas que, Senhor, não somente os geraram, mas aquelas que os desejaram como filhos e os têm como filhos. Sejam seus filhos, ó Deus, Senhor, de sangue, sejam, Senhor, seus filhos por adoção, de alguma forma, Pai, que o Senhor esteja
tocando nos seus corações, para que elas se abram cada vez mais e sejam, Senhor, completas pelo Teu Espírito Santo, para que elas então desempenhem este papel, ó Deus, de mães, Senhor, ó Deus, através do Senhor, através do Teu Espírito Santo, ó Pai, que o Senhor esteja fazendo nos entender esta palavra, Pai, que é tão profunda e que vai além das concepções de maternidade que temos neste mundo, porque ela é completa. Então que o Senhor esteja aperfeiçoando cada uma das mães, que o Senhor esteja, Deus, gerando nos corações daquelas que desejam maternidade todas essas características, ó Pai, ó Deus, que o Senhor esteja atuando naquelas, Senhor, que estão cumprindo este papel maternal, ó Deus, seja em que situação for, de filhos próprios, de filhos, Senhor, que são trazidos para junto do seu aconchego, ó Deus, o Senhor assim esteja fazendo, Pai, o Senhor alcance os homens, ó Pai, pelo Teu Espírito Santo, nos dê a sensibilidade, através da Tua presença materna, do Teu Espírito, confortando, consolando, Senhor, os corações também, ó Senhor, trazendo esta sensibilidade, ó Deus, aos corações, pelo Teu Espírito Santo, para que no Teu amor, Senhor, possa haver este trato e saber que Tu és um Deus de amor, um Deus que deseja a vida, deseja que mais e mais vidas sejam alcançadas para que se tornem seus filhos e filhas neste mundo, ó Deus, e alcancem a eternidade em Ti. Muito obrigado, Pai. Assim esteja revestindo os nossos corações da presença materna do Teu Espírito Santo a cada dia. E também, ó Deus, haja, Pai, para que cada um que necessite desta ação do Teu Espírito, Senhor, seja alcançado. Coloque pessoas, Senhor, assim como o apóstolo Paulo aqui foi colocado, ali, a mãe de Rufo, Senhor, fazendo, tendo este papel na vida de Paulo, ao ponto dele colocar na sua carta que ela era para ele como uma mãe, Senhor, que assim o Senhor esteja também amparando e trazendo mães, pais, irmãos genuínos, ó Deus, pelo Teu Espírito Santo, para que estejam amparando Teus filhos e filhas nesta terra. Muito obrigado, ó Deus, eu Te louvo, Te agradeço, peço assim a Tua bênção sobre cada um dos Teus filhos e filhas e oro em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.